E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia do quê? Dia do seu 100 Politiquês e a gente vai trazer aí um desdobramento do nosso vídeo da semana passada, que vocês pacientemente assistiram a 23 minutos de informação. Muito obrigada. Vou contar um pouquinho para vocês dos desdobramentos. O governo deu vários sinais de que vai mexer sim na articulação política. Falar um pouquinho das polêmicas da semana, dos problemas que nunca passam, enfim. Hoje o vídeo não vai ser tão longo, mas eu vou pedir paciência para vocês com a minha voz. Eu, que já sou meio fanha, tô super gripadinha e aí agora eu tô falando assim. Não se chateiem porque a informação continua a mesma e é isso que vale. A gente tá aqui pelo conteúdo. Vem comigo. Então, gente, na semana passada a gente fez um longo programa, se você não assistiu, volta lá, vale a pena ver. A gente fez um longo programa sobre articulação política e a crise que abalou aí o governo Jair Bolsonaro na semana passada, cujo auge, o ápice da crise foi a troca de farpas entre o presidente da República e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. No fim da semana passada, a turma do Deixa Disso entrou em campo. Foram vários sinais de parte a parte de que era hora de baixar o tom, de que era hora de parar de brigar. O Rodrigo Maia, inclusive, deu essa declaração. Peça ao presidente que pare, chega, vamos trabalhar pelo Brasil, etc e tal. Enfim, baixou a temperatura, o Jair Bolsonaro pegou e foi para Israel, tá lá numa agenda em Israel com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. É uma agenda que também está dando várias polêmicas, mas a gente vai guardar isso para um outro programa. O que acontece? Quando o Bolsonaro sai, várias alas do governo começam a trabalhar para mudar a articulação política. Rapidamente aqui. Estava tendo muita reclamação de que o governo não ouviu ninguém na hora de montar a sua estrutura, o que é um fato. O governo seguia não ouvindo sugestões de parlamentares, nem mesmo demanda de parlamentares a respeito de políticas públicas, o que é um fato. Havia uma reclamação dos presidentes de partido de que o presidente Jair Bolsonaro não estava ouvindo as bancadas, os líderes das bancadas, na hora de encaminhar projetos para o Congresso, o que estava dificultando a tramitação desses projetos, o que é um fato. Houve um apelo muito forte para que líderes do governo, ou seja, o líder do governo na Câmara, a líder do governo no Congresso, passassem a se dirigir aos deputados de uma outra forma. Em especial o líder do governo na Câmara, que é o Major Vitor Hugo. Ele vinha dizendo que o Bolsonaro estava muito ciente de que era o caminho certo seguir fazendo articulação política desse jeito, sem recorrer aos velhos métodos, à velha política. Tudo isso irritava muito os presidentes de partido, do tipo, ali estão os limpinhos, aqui estão os sujinhos, e aí vai seguindo assim, não vai passar nada. Porque ninguém quer essa coisa de... Ninguém está se recusando a discutir com o governo em cima de novos termos. O que os deputados dizem é que esses termos do governo não estão muito claros. Beleza, o Onyx Lorenzoni começou um trabalho no fim da semana passada de ligar para dirigentes partidários tentando marcar uma conversa entre eles e o presidente Jair Bolsonaro. E isso aconteceu. Quando o Bolsonaro voltar de Israel na quinta-feira, ele deve encontrar com presidentes de alguns partidos do chamado Centrão e da centro-direita. Então, o ACM Neto, presidente do DEM, o Romero Jucá, presidente do MDB, Gilberto Kassab, presidente do PSD, todo esse pessoal foi chamado aí no Palácio do Planalto conversar com o presidente sobre o quê? Sobre a articulação política, e o pano de fundo desse esforço é a reforma da Previdência, que começou a tramitar de verdade na CCJ também na semana passada. Tem muita expectativa sobre como vai se dar essa conversa. Os dirigentes de partidos estão pensando, estão especulando sobre o que é que o Bolsonaro vai trazer para eles. E aí, quando eu falo para vocês trazer para eles, rapidamente acende a luzinha na cabeça aqui. Cargos, cargos. Não acredito que a conversa vai correr por aí, inclusive porque os dirigentes partidários estão tão irritados que é capaz de, se o governo falar de cargo, eles falarem não, obrigada. Porque ficou tão esgarçada essa história de que deputado e partido só quer cargo, que os caras falaram, não é isso. A gente quer ter sobre o que conversar. Tem um projeto, além da reforma da Previdência, o que é que o governo tem? Onde é que o governo vai investir? É em habitação? É em saneamento? Porque aí você direciona seus quadros, direciona suas emendas, direciona seus projetos para caminhar junto. Esse tipo de coisa que a gente deve assistir
nessa semana, depois que tiver a conversa do presidente Jair Bolsonaro com os dirigentes de partidos. Por que que essa conversa ela é importante? Porque ela pode ser um turning point, pode ser ali um momento de virada. Ou a articulação política do governo engrena, e aí finalmente o Palácio do Planalto vai conseguir dizer que tem uma base de apoio, porque até hoje não tem. São 3 meses de governo e o único partido que é governo mesmo, e mais ou menos, eu digo aqui entre aspas, porque quando tem votação ele rateia, é o partido do presidente, o PSL. Então essa conversa pode ser uma virada para o bem e também pode ser uma virada para o mal. Se a conversa for ruim, enfim. Siri, não é hora de você falar. Quem também andou fazendo acenos à política, depois que o Bolsonaro viajou, durante a viagem do Bolsonaro, foi a ala militar do Palácio do Planalto. O secretário do governo, general Santos Cruz, deu uma entrevista para a Folha, para o meu colega Bruno Bogossian. Ele tem várias participações no Segunda Chamada, vale a pena ver, ele é ótimo. O Santos Cruz deu uma entrevista para ele falando: o governo precisa mudar de postura. Não tem negócio de velha política e nova política. Tem a política boa e a política ruim. Ponto para o Santos Cruz, os deputados gostaram. O Santos Cruz também falou: os ministros precisam levantar de suas cadeiras e ir até o parlamento para saber o que o parlamento está precisando, para ouvir as demandas do parlamento. Ponto para o Santos Cruz, os deputados também gostaram. Quando ele faz esse aceno, ele está dando ali um recado de que o governo, ou de que tem uma ala do governo tentando empurrar o Bolsonaro para um outro tipo de discurso. Porque, gente, essa queda de braço entre governo e Congresso, a gente já viu várias vezes. O Collor achava o Congresso uma porcaria, tratava o Congresso super mal, deu no que deu. Dona Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff, também tinha muito problema com o Congresso, até que encrespou de vez, pegou uma pedra deste tamanho para botar dentro do sapato, que foi o Eduardo Cunha, deu no que deu. Michel Temer se segurou aos trancos e barrancos porque tinha uma boa relação com os partidos no Congresso. O Jair Bolsonaro está aí agora no momento de decisão, se vai engrenar para o lado positivo. E aí, de novo, gente, por favor, vê o programinha da semana passada. Ele tá bom, ele explica bem isso. Não vamos tratar só em cima da coisa de cargos. Essa é uma demanda por participar dos projetos prioritários do governo. Isso pode acontecer agora e, se não acontecer, a gente pode voltar a ter aquele clima de beligerância, de briga, de empurra-empurra entre Congresso e Palácio do Planalto, que não é bom para o governo que está tentando fazer a reforma da Previdência andar na Câmara. Toda essa conversa entre o Bolsonaro e os partidos em torno da reforma, em torno de mudar a configuração da articulação política do governo com o Congresso, vai se desenrolar em meio a outras crises que teimam em não passar. O MEC, o Ministério da Educação, virou assim, gente, olha, se você quer entender qual é a importância de ter ministros capacitados ou de ter gente capacitada, gente que entende do assunto dentro dos ministérios, pega um segundo do seu tempo e vai ler o noticiário sobre o Ministério da Educação. Políticas públicas consagradas, o FIES, por exemplo, e o Enem, que é aquele exame que é uma porta de acesso para praticamente todas as universidades do país, estão sob risco por problema de gestão. O MEC teve uma série de demissões, tem uma queda de braço lá entre a ala dos aliados do Olavo de Carvalho, que é aí um dos patronos da indicação do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, e tem ali os militares numa queda de braço para ver quem é que vai mandar no ministério e quem é que está sofrendo os efeitos dessa brigaiada toda. Eu, você, seus filhos, nós que estamos dependendo do Ministério da Educação para que as políticas públicas relacionadas à educação andem no país. Os alunos que têm direito ao FIES não estão conseguindo estudar porque o MEC não está emitindo um documento que é exigido pelas faculdades para que eles possam acessar as salas de aula. E o Enem, a gráfica que fazia o Enem, declarou falência. O Ministério da Educação só se deu conta do tamanho do problema quando ele já tinha explodido e agora está buscando aí uma alternativa para poder botar o exame na rua. Porque sem gráfica, sem prova, como é que você faz?
né? Se você quer ter uma ideia da importância e do que não adianta ficar, ai, porque o presidente escolheu, ele é maravilhoso. Cara, ele pode ser uma excelente pessoa, inclusive todo mundo que trabalhou com o Ricardo Vélez Rodrigues diz que ele é um homem de bom trato, educado, bem intencionado, mas o MEC é o maior orçamento da Esplanada dos Ministérios, se não for mais o maior, é um dos maiores, é uma pasta gigantesca. Precisa ter braço que saiba fazer gestão pública lá dentro. E as peças escolhidas pelo ministro até o momento para tocar esse mamute, que é o MEC, não estão conseguindo se movimentar direito. Vamos torcer para que a crise no MEC seja resolvida e torcer também aí para que o governo, porque, tá torcendo para o governo dar certo, Daniela? Não, gente, tô torcendo para o país não afundar, a real é essa mesmo. Vamos esperar, vamos rezar para que as coisas entrem aí num eixo, para que o debate possa pelo menos acontecer, porque do jeito que a coisa está agora, fica só nesse rame-rame de você falou mal de mim, não, você falou primeiro, não, você falou mal de mim, você falou primeiro. E debate que é bom sobre a idade mínima, sobre a necessidade de mexer na aposentadoria do trabalhador rural, será que precisa? Sobre a necessidade de mexer no pagamento do benefício da prestação continuada, que é para aquelas pessoas que não têm nenhuma outra fonte de renda, são idosas e precisam receber um dinheiro para não morrer de fome e para poder comprar remédio, precisa mexer nisso. Para esse debate começar a acontecer de maneira séria, o governo precisa resolver sua articulação política. A gente vai ficar aqui de olho, como sempre. Eu espero vocês na terça-feira que vem, aqui no nosso Sem Politiquês. E olha, a pessoa veio gravar aqui doente. O que você pode fazer? Deixar o seu joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação, porque aqui no My News a gente tem vídeo novo todo dia, e indicar a gente para o seu colega, porque o boca a boca é super importante para quem está tentando levar informação de qualidade para vocês. Até semana que vem.